Caríssimos amigos e irmãos, a paz esteja com todos vocês. Estamos no mês da Jornada Mundial da Juventude e nessa semana que nós estamos iniciando a Semana Missionária pelo país afora. O Rio de Janeiro se torna, esse mês de julho, o Santuário Mundial da Juventude. Todos somos convidados a participar desse momento, ou os que virão ou estão vindo para o Rio de Janeiro, e mesmo aqueles que irão participar através das mídias, seja pelo pool de televisão, o pool de rádios, pelo pool de web TVs, seja pela internet, revistas, jornais. Momento de todos nós, meus irmãos e irmãs, vivemos esse belo momento em que o jovem é o protagonista desse momento e é também aquele que luta por um mundo novo, no hoje e no amanhã. Nós iniciamos a Semana Missionária. A Semana Missionária foi pensada como uma maneira própria aqui do Brasil, da América Latina, nessa segunda semana, justamente Jornada Mundial da Juventude da América Latina, e no lugar de ser apenas uma semana que antecede, uma chamada pré-jornada, que fosse uma semana missionária, que os jovens fizessem missões em todas as paróquias. Por isso mesmo, a Comissão Episcopal para a Juventude, da CNBB, enviou para o país todo. Sabemos que toda a semana missionária, tudo aquilo que precede a jornada é de responsabilidade da CNBB. Eles enviaram sugestões para como viver a semana missionária, tanto para que os jovens de cada cidade, de cada lugar, vivessem a missão, como também para que os jovens que viessem de outros países tivessem também seu trabalho missionário. Sabemos que estão chegando ao Brasil jovens de tantas nações. Alguns irão para as semanas missionárias nas dioceses, do norte a sul, leste a oeste do Brasil, e outros irão também com seus grupos de espiritualidade ou de vida religiosa ou de orientação espiritual para também terem seus encontros e depois se espalharem da Semana Missionária. Acontece também essa semana a Semana Mundial da Juventude Universitária, de tal maneira que também universitários também têm essa oportunidade de refletir sobre o seu papel de cristãos e católicos no mundo de hoje. Então, há todo um trabalho que temos a semana que se abre para nós. O importante é que haja essa grande manifestação das missões em todos os cantos do país. Ficou muito claro que não tem missão apenas onde temos jovens estrangeiros. A missão é para ter em todas as cidades, em todos os cantos, trabalho missionário de anunciar a vida, a esperança, a confiança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aliás, caríssimos irmãos e irmãs, esse final de semana, a leitura segunda da liturgia nos fala muito disso. A quem nós anunciamos? Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o primogênito, o princípio dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele em toda a plenitude e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. É a segunda leitura desse domingo. É Cristo, a imagem do Deus invisível, que Deus que se fez carne, veio morar no meio de nós, que nós anunciamos na Semana Missionária, e é que tem aquele que preside as nossas celebrações na próxima semana da Jornada Mundial da Juventude. Nós queremos estar acolhendo os jovens que estão chegando para a Semana Missionária de coração aberto para conviver conosco em nossas cidades, em nossas dioceses, e de maneira muito especial, acolher o Brasil, acolher os brasileiros e acolher todos aqueles que vêm também, irmãos nossos, da nossa família, de outras nações, para que na próxima semana vivamos a Jornada Mundial da Juventude aqui no Rio de Janeiro. São momentos únicos, caríssimos irmãos e amigos, em que nós somos chamados a fazer experiência da comunhão que nos une, da universalidade da evangelização, de uma missão que não é apenas uma questão intra-eclesial, é uma questão de olhar para o mundo e ver a nossa contribuição para essa sociedade, para esse mundo.
Por isso louvemos a Deus e peçamos, continuamos em oração para que realmente nosso trabalho, nossa missão seja para a maior glória de Deus e para que os jovens peregrinos se encontrem com Cristo, encontrem em Cristo a vida, busquem o Senhor e o anunciem. Cristo, a imagem de Deus invisível, como fala a segunda leitura desse final de semana, que é justamente da carta de São Paulo aos Colossenses. Meus irmãos e irmãs, saibamos ouvir com o coração aberto tudo isso e ver também que as consequências da jornada, tanto daqueles que encontram o Senhor, é também olhar para o outro com o coração aberto. E nesse sentido, nós temos o Evangelho desse final de semana, que nos fala do bom samaritano, que retrata Jesus Cristo. Cristo é o bom samaritano por excelência, aquele que vem até nós e que nos vê caído na beira da estrada e cuida de nós, nos toma pela mão, coloca e paga por nós a nossa cura, aquilo que nós sofremos pelos salteadores do mundo. O homem ferido, machucado, cansado, encontra em Cristo justamente aquele que que vem curar nossas feridas. E Jesus conta essa parábola, essa história, dentro de um contexto muito bonito e interessante, meus irmãos e irmãs, esse Evangelho de Lucas que nós lemos no final de semana. Um mestre da lei, um conhecedor da Escritura, não é? Querendo colocar Cristo em alguma dificuldade, querendo pegar em alguma palavra errada, se levantou e perguntou: o que eu devo fazer para receber em herança a vida eterna? E Jesus pergunta: o que você lê na lei? Você é especializado, você conhece bem a Bíblia, o que você lê? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e toda a tua força, e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. E nós sabemos que o povo hebreu reza todo dia o Shema, que fala desse Senhor, que é o Senhor, o único Deus, a quem deve amar. E também está na Escritura justamente essa certeza do Senhor, né, que nos convida a amar o próximo. E essa palavra que recorda para nós o Deuteronômio, leitura primeira desse final de semana, que fala que ouça a palavra de Deus. Ouve a voz do Senhor teu Deus e observa todos os seus mandamentos e preceitos que estão escritos nesta lei. Converte para o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Ou seja, o Deuteronômio vai falar para que nós ouçamos aquilo que o Senhor nos diz, que essa é a palavra de salvação. E essa palavra está bem ao teu alcance, está em tua boca e em teu coração, para que a possas cumprir. Portanto, Jesus, ao pedir ao mestre da lei que ele dissesse o que a lei diz, que a palavra diz sobre ter a vida eterna, ele respondeu, agora é importante, que Jesus, a resposta de Jesus, justamente isso, né? Você respondeu bem, está certo, respondeu corretamente. Faze isto e viverás. Coloque em prática. Vive isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Amar o próximo como a ti mesmo, amar o próximo, que vai dizer também Jesus, como eu vos amei, amai-vos uns aos outros, não é? Mas ele não se conformou com a resposta, né, e quis ainda cutucar mais um pouco, né? Mas quem é o meu próximo? Quem é o próximo a quem devo amar? Eu creio, meus irmãos e irmãs, que essa é uma pergunta muito importante para nós agora, durante a Semana Missionária, que hora nós vivemos, durante a Jornada Mundial da Juventude. Quem é o meu próximo? Para uma certa mentalidade, são apenas aqueles da mesma etnia, da mesma raça. Eu devo cuidar daqueles que são próximos de mim. Para outros, pode parecer também que seja apenas aqueles da mesma religião. Cuido apenas dos meus irmãos na fé. Outros, podem ser meus parentes. Quem é o meu próximo? A pergunta de Jesus, né, que Jesus responde com uma parábola. E é interessante a resposta de Jesus, que vocês conhecem muito bem, que vão escutar na palavra de Deus esse final de semana. Jesus vai dizer que um samaritano, né, que foi quem socorreu aquele que caiu na estrada, vítima dos assaltantes, né? Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu dos assaltantes. Arrancaram tudo, espancaram e foram embora, deixando o homem caído pelo caminho, né? Descia um sumo sacerdote, né? E quando viu o homem, seguiu por outro lado, não podia se contaminar com aquela pessoa.
Mesma coisa com um levita, né? Chegou ao lugar e seguiu adiante por outro lado. Mas um samaritano, e sabemos que judeus e samaritanos tinham uma grande diferença e uma grande dificuldade de relacionamento um com o outro, não é? Nem sequer muitas vezes podiam passar nas casas dos samaritanos, que estava viajando, chegou perto dele e viu e sentiu compaixão. Aproximou-se, fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou no próprio animal que estava viajando e levou para um lugar, para uma pensão, onde cuidou dele e deixou para ser cuidado enquanto ele ia continuar a viagem, e disse que quando voltasse, queria ver e ainda pagaria o que estivesse devendo a mais. Não é? Não só tomou aquele sobre os seus ombros e colocou no lugar para ser cuidado, como cuidou dele e ainda pagou a despesa, e pagaria depois também quando voltasse. Não é? Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. Aí vem a pergunta de Jesus para aquele que perguntou quem era o próximo. Agora eu pergunto para você. Na sua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele da própria raça, aquele da mesma religião? Quem foi? E, claro, né, aquele que estava perguntando não teve como responder diferente. Foi aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e faz a mesma coisa. Então, meus irmãos, o diálogo de Jesus com esse homem nos ensina muita coisa. Escutar a palavra de Deus, como lembra a leitura primeira de hoje, esse Jesus é aquele que é colocado como justamente a imagem de Deus invisível na segunda leitura, e nesse diálogo, né, justamente quem é o meu próximo, o que eu devo fazer para possuir a vida eterna, a resposta está clara. Possuir a vida eterna é colocar Deus acima de tudo e, ao mesmo tempo, ter relacionamento e amar o seu próximo, que é aquele que está à sua frente naquela hora de necessidade e que te acolhe. E sabemos que o nosso próximo, o mais próximo é Jesus, mas também aqueles que seguem a Cristo são chamados a ter a mesma maneira de ser. Por isso, a Jornada Mundial da Juventude, junto com a evangelização, com a missão de levar o cristão, o católico a viver melhor a sua fé, é também uma preocupação com as várias necessidades das pessoas. Por isso mesmo, é um investimento para o futuro, para as pessoas transformar esse mundo para melhor, colocar no coração da juventude de hoje a disposição de olhar o outro como o seu próximo. Já quem está acolhendo em sua casa alguém que vem de fora, tanto no Brasil todo, como também no Rio de Janeiro, estarão acolhendo os jovens brasileiros e estrangeiros como membros da sua família, estão demonstrando ao mundo que nós cremos nessa possibilidade de vermos como uma família, onde vemos o outro um próximo e não um inimigo, não alguém que vai fazer mal a nós, mas alguém que é nosso irmão, que podemos conviver e nos ajudarmos mutuamente. Palavra de Deus, final de semana, meus irmãos e irmãs, é muito interessante, muito importante. Espero que a Semana Missionária, na sua paróquia, na sua diocese, seja com entusiasmo, uma boa participação de todos, possam viver com alegria e entusiasmo essa boa participação, e na próxima semana todos os brasileiros e estrangeiros venham aqui para o Rio de Janeiro para conviverem conosco nesse belo e importante momento da juventude do mundo, aqui no Rio de Janeiro, da Jornada Mundial da Juventude. Daqui uma semana, um pouco mais de uma semana, estará conosco o Papa Francisco e os jovens do mundo inteiro para dizer ao mundo, coragem, ânimo, nós cremos no mundo novo, nós queremos ir e fazer discípulos entre as nações. Queremos encontrar cada vez mais e aprofundar nosso encontro com Deus, que nos faz encontrar com os irmãos também, a quem queremos anunciar a vida, a esperança, a confiança que nós encontramos em Cristo Jesus e testemunhá-lo de todas as formas e maneiras. E ao mesmo tempo, todas as línguas e nações ir anunciando e proclamando a todos a boa nova. Meus irmãos e irmãs, uma boa semana missionária para todos, a todas as paróquias, todas as cidades, todas as dioceses. E desejar, na próxima semana, sejam bem-vindos aqui ao Rio de Janeiro para a Jornada Mundial da Juventude. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.